Bom, bem-vindos ao nosso canal. Vamos agora falar de Primeira Guerra Mundial. Gente, a Primeira Guerra Mundial foi um movimento que ele começa a se construir ainda no século XIX. Um movimento que ele foi resultante principalmente das guerras imperialistas, ou melhor, das disputas imperialistas. Guerras por mercado, Então, por quê? Porque no século XIX, as indústrias, os países estão se industrializando. Alguns já vêm do século XVIII, processo de industrialização. Só que agora, com muitos países produzindo, a Europa estava com o mercado saturado. E era preciso conquistar novas áreas, era preciso conquistar territórios que servissem de mercado consumidor, que fornecessem matéria-prima a preço em conta, quer dizer, mais barato, e que tivesse também uma mão de obra barata. Quer dizer, então era preciso dominar áreas, levar as indústrias para esses países, seria mais rentável. Então, esse processo de partilha de África e de Ásia, chamado de imperialismo, devido à ação dos europeus de invadir áreas da África e da Ásia, o que aconteceu? A Alemanha e a Itália ficaram de fora do processo. Por quê? Os dois países só se formam, só se unificam no final, ou melhor, na segunda metade do século XIX, ali na década de 1870. Então é quando se forma a Alemanha, que era a Prússia antes, e quando a Itália, que ela era fragmentada por vários domínios, vários reinos, ela também é unificada. Bom, aí quer dizer, a Alemanha queria mercados, a Itália queria mercados, e esses mercados agora já tinham sido dominados por outros países europeus, dentro do que foi a chamada Partilha da África e da Ásia, que ocorreu na Conferência de Berlim, quando eles fragmentaram o território africano, criando as chamadas fronteiras artificiais. O que era isso? Quando eles não respeitavam as fronteiras culturais, onde eles vão acabar unindo desiguais. Então eles pegavam uma área, vamos supor que de dois países, entre eles fronteiriço, tinha lá uma grande reserva de ferro, por exemplo, eles mapeavam a área, é meu, criando fronteiras artificiais, colocando numa mesma área inimigos, inclusive, gerando problemas para o continente africano mais à frente. Bom, então dissemos, a Alemanha ficou fora do processo, a Itália ficou fora do processo, e elas vão querer mercados. Só que para que elas tivessem mercados, elas vão ter que, pelo menos, entrar em conflito com as outras nações que já dominaram os mercados africano e asiático, que já tomaram para si países. Bom, e quem mais tinha território? Quem mais dominou territórios na África e na Ásia? A França e a Inglaterra. A França, porque depois da Revolução Francesa, quando chega ao poder o Napoleão, a partir dali, com Luís Felipe, o rei burguês, ali nas revoluções de 30 e depois nas de 48, então a França ela teve um crescimento muito grande, um crescimento econômico, e aí o investimento em indústria. A Inglaterra, desde o século XVIII, já era a pioneira na Revolução Industrial. Ela já vinha caminhando a passos largos. E no século XIX nós tivemos a Era Vitoriana, uma fase de expansão de riquezas, quer dizer, então foram os dois países que mais dominaram territórios. Bom, além disso, o que nós tivemos aí de causa dessa guerra também, além do imperialismo, o chamado rompimento do equilíbrio europeu. Até então, estabilidade. Quando fala-se em equilíbrio, quer dizer estabilidade. Não havia intrigas, disputas entre eles, pelo menos não aparentes, entre esses países europeus. Quando a Alemanha ela consegue dominar territórios, principalmente da França, que ela consegue uma grande quantidade de minério de ferro, que ela começa a alavancar sua indústria, aí a Alemanha pensa grande. Pensa grande como? Ela queria tomar o domínio do mercado mundial da Inglaterra. Quer dizer, a Inglaterra passou a ser uma inimiga econômica, política, e aí começa a pregar, inclusive, a destruição desse país. Bom, dentro disso, o que nós temos ainda como rivalidades entre eles? A rivalidade anglo-alemã, falei agora há pouco. A Alemanha e a Inglaterra disputavam mercados. Mas a França e a Alemanha também tinham intrigas.
Por quê? Lá entre 1870 e 71 ocorreu a chamada Guerra Franco-Prussiana, porque naquela época a Alemanha ainda não era Alemanha, era a Prússia, né? Quer dizer, e aí a Prússia invadiu a Alsácia-Lorena, que pertencia à França, uma região rica aí em minério de ferro, né? Minério de ferro e carvão, claro, necessário para a indústria. E aí o que aconteceu? Né? A Alemanha invade a França, a Alsácia-Lorena, toma para si. E os franceses passaram a depositar um certo ódio, um certo desprezo pelos alemães, que vai gerar, evidentemente, um desejo de revanche. Outra disputa era entre a Áustria e a Rússia, né? Ambas elas tinham ambição ali na região do Império Turco. Quer dizer, a Rússia ela queria uma saída para o Mediterrâneo, era a disputa dela, era a justificativa dela. E os austríacos queriam o domínio da Península Balcânica. Quer dizer, eles queriam áreas ali que também elas mantinham contato entre si, quer dizer, tinham fronteiras comuns. E isso, de repente, afetava o interesse dos dois. Logo, rivais, logo brigavam também por mercados. Além disso, os nacionalismos, gente, né, esses nacionalismos, né, o que eu digo que seria o nacionalismo, na verdade, era o nacionalismo xenofóbico, muitas vezes. Por quê? Porque eles pregavam a destruição do outro país. Não era só dizer, somos inimigos, não gostamos muito. Não, vamos destruí-los. Quer dizer, não bastava não gostar, mas também queriam destruir. Bom, dentro disso, ainda desses nacionalismos, nós tínhamos algumas justificativas para domínio. Por exemplo, a Rússia, ela desenvolveu a teoria do pan-eslavismo. O que era isso? Ele dizia, olha, preciso nós unirmos todos os povos eslavos. Né? E esses povos eslavos, que eram pretensões deles, como eu falei agora há pouco, chegavam até ali próximo da Península Balcânica, que também era pretendida pelos austríacos, pelo Império Austro-Húngaro. Quer dizer, então, esse pan-eslavismo ele iria avançar sobre áreas pretendidas, né, pelo Império Austro-Húngaro, até regiões do Império Austro-Húngaro também. Então, quer dizer, eles pretendiam criar um grande país, os eslavos, mas eles iam tomar áreas de outros países. Outro, né, esse nacionalismo era o pan-germanismo, né, que eles pregavam, né, os alemães, o domínio de territórios, conquistar, dominar, incorporar o seu território outras áreas da Europa, mesmo que fosse preciso, de repente, a guerra. Bom, do revanchismo francês, nós já falamos há pouco. Quando a França perdeu a guerra para a Prússia, né, que depois passa a ser a Alemanha, com a unificação, os franceses despertaram um ódio, né, desenvolveram um ódio contra os alemães. Bem, o que mostra que essa guerra ela não iria demorar, gente, né, foi a chamada política de alianças. Olha só, em 1882 foi criada a primeira Tríplice Aliança, né? Essa Tríplice Aliança era composta aí, pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro. Bom, no começo a Itália também fazia parte, mas no início da guerra a Itália ela acabou mudando de lado. Né? Ela percebeu que poderia perder territórios, né? Não seria interessante para ela. Do outro, nós temos a Tríplice Entente, fundada já em 1907. Percebo que o contexto ali está se construindo para uma guerra. E essa entente, ela englobava ali o Império Russo, a Inglaterra e a França. Bem, claro que depois alguns outros países, como Portugal e a Bélgica, mais Romênia, vão acabar se unindo, né, a esse grupo também. E a partir daí, gente, o que nós vamos ter, né, com isso? Nós vamos ter uma correlação de forças. Quer dizer, atacar um país aliado de outro país, tu está chamando aquele conjunto de países para a guerra. Imagina que alguém da Tríplice Aliança ataca algum país da Entente, traz toda a Entente contra ele, e assim por diante. Quer dizer, a Europa virou um barril de pólvoras. Bom, nesse período, entretanto,
por mais que os exércitos estejam aí se formando, exércitos profissionais e permanentes, né, além de estar investindo em armas, né, em tecnologia militar, apesar disso tudo, a Europa vivia numa paz armada. O que era isso? Eles estão se preparando para a guerra, eles estão desenvolvendo tecnologia militar, mas eles não tinham guerras entre eles ainda. As guerras, por exemplo, os confrontos vão ser externos, mas internamente a Europa vivia armada, mas em paz. Quer dizer, não havia confrontos entre eles. Bem, um outro evento, gente, que acabou gerando um certo desconforto, como nós dissemos, que disse, olha, a Alemanha ela chega atrasada no processo. Quer dizer, no processo de partilha da África e da Ásia. E quando ela chega, ela quer algumas áreas para ela. E alguns países acabam cedendo para evitar uma guerra. Por exemplo, olha só, em 1904, né, a França e a Inglaterra fizeram um acordo. Algo do tu me apoia que eu te apoio. A França ganhou o apoio dos ingleses, deu apoio aos ingleses, desculpem, para dominar o Egito. E a Inglaterra apoiou os franceses para dominar o Marrocos, aquela área mais próxima ali da Península Ibérica, né, de ligação com a Europa a partir da África. Só que os alemães também queriam ampliar os seus domínios na região. Eles queriam áreas. Aí, em 1906, o que aconteceu? Na Conferência de Algeciras, né, os franceses aceitaram ceder parte do Marrocos aos alemães, até para evitar a guerra, gente. Então, nessa Conferência de Algeciras, né, a Alemanha ela ganhou uma parte do território. Então a França evitou a guerra. Só que depois, gente, é assim, a Alemanha ela continuou avançando, querendo territórios também. A França, né, mais uma vez, para evitar a guerra, que seria uma política de apaziguamento, cedeu parte do Congo, né, do Congo francês, aos alemães. Quer dizer, a Alemanha está cada vez mais lutando por uma batalha ou por territórios e despertando essa guerra. E aqui, gente, nós temos a região do Marrocos, né, que era pretendida por ambos, né, e que acabaram dividindo entre si, França e a Alemanha. Tá? Continuando. Bom, essa questão balcânica, gente, vai ser o estopim para a guerra, na verdade. Né? Porque nós tínhamos ali dois interesses distintos. A Sérvia, ela tinha o interesse em criar a Grande Sérvia. Porque essa Grande Sérvia, ela faria parte daquele pan-eslavismo russo, né, que é da União dos Povos Eslavos. Então, primeiro criaria-se a Grande Sérvia, que depois seria anexada à Rússia. Claro que teria uma certa autonomia, seria um benefício para a Sérvia também quando criasse essa Grande Sérvia. Só que a Áustria, ela tinha um outro interesse, né? A Áustria ela queria a Bósnia. E no mapeamento que tinha ocorrido, né, a Bósnia ela seria anexada à Sérvia para iniciar o processo de criação da Grande Sérvia. Então, se a Sérvia queria a Bósnia, né, anexar para criar a Grande Sérvia, aí o que aconteceu? A Áustria invadiu antes dessa união de Sérvia e Bósnia e anexou, né, a Bósnia. Os sérvios, gente, ficaram irritados, certamente, porque a pretensão deles ela acabou caindo por terra, né? Quer dizer, feriu o interesse dos sérvios de criar essa Grande Sérvia. Bom, a partir daí o que vai acontecer, gente? Manifestações da Sérvia, manifestações. Eles não concordaram em se submeter aos austríacos, ao Império Austro-Húngaro. E aí, o Francisco Ferdinando, né, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, ele resolve ir à Bósnia, né, como nós falamos anteriormente, ela foi anexada à Áustria, né, ao Império Austríaco. E aí, ele resolve fazer uma visita, né, oficial a Sarajevo, né, capital da Bósnia. Só que quando ele chegou lá, gente, ele foi
né, ele e a esposa. A ideia seria manifestações contra eles, contra o Império Austríaco. Bom, nós vamos lá, acalma os ânimos. Visita oficial, cerimônias, e o povo vai esquecer um pouco isso aí. Bora tentar acalmar os ânimos. Erro dele. Porque um sérvio estava lá também, né, o Gavrilo Princip. E o que fez ele, gente? Ele era membro de um grupo terrorista da Sérvia. Um grupo que tinha cunho nacionalista, né, um amor exacerbado a essa Sérvia, que não queria ser anexado ao Império Austro-Húngaro, né, que o grupo era o Mão Negra. E aí o Gavrilo Princip, ele acabou matando o Francisco Ferdinando e mais a esposa dele. Resultado disso, gente, é que esse foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial, né? Não foi a causa. As causas foram diversas. Foi apenas o estopim. A Europa já era um barril de pólvoras. Faltava alguém chegar lá e detonar. E esse foi o evento. Porque, a partir daí, a Áustria culpou a Sérvia. Aí lembrem lá da política de alianças, né, o que vai acontecer agora. Aí não tem jeito. A guerra está formada. Porque se nós temos o Império Russo, né, que era parceiro aqui da Sérvia, né, e o Império Austro-Húngaro anexou Sarajevo, e aí esse Império Austro-Húngaro decreta guerra à Sérvia, o que faz o Império Russo? A Sérvia era parceira. Consequentemente, eles vão sair em socorro à Sérvia e também declaram guerra ao Império Austro-Húngaro. Só que o Império Austro-Húngaro era parceiro de aliança da Alemanha, que vai declarar guerra ao Império Russo. Só que aí, gente, entra a França, entra a Inglaterra. Quer dizer, começa a guerra. Bom, essa guerra, ela foi dividida em fases, né? E a primeira fase da guerra foi a chamada Guerra de Movimento, ou Guerra de Movimentação. Nessa época, a Tríplice Aliança, aí só para não esquecerem, né, lembrem aqui de quem era a Tríplice Aliança, Alemanha e Império Austro-Húngaro, certo? Então, essa Tríplice Aliança, ela avançou, né? A ideia, gente, era se consolidar, chegar mais próximo da fronteira inimiga. Por isso, guerra de movimento. Lembrem que nessa época não tínhamos assim uma grande força aérea ainda, né? Quer dizer, grande parte está engatinhando. Então, o homem, né, o soldado militar, ele tinha grande influência naquela época nas guerras. Evidentemente estão criando aí os tanques, os aviões começam também a servir de armas, né? Mas só que o que nós temos ainda, que era importante as pessoas, né, os exércitos deslocarem. Diferente de hoje em dia, que um botãozinho lá detona uma área imensa. E aí eles tinham que se deslocar para a fronteira, né, que é a primeira fase da guerra. Quer dizer, o avanço da Tríplice Aliança sobre a Entente. Bom, na segunda fase da guerra, gente, era o seguinte. Primeiro tu te movimenta, agora tu vai te consolidar a fronteira, né? Quer dizer, é a fase que nós chamamos ali de a Guerra de Trincheiras, né? Que eram aquelas valas enormes cavadas em áreas fronteiriças, onde tu esperava o avanço do inimigo, né? E o inimigo esperava o teu avanço também, ele também construía a trincheira dele. Né? Isso tudo aí era algo cansativo, pessoas passavam dias ali sem dormir. Imagina, quando morria alguém, a pessoa ela ficava por ali mesmo, não dava tempo de tirar dali. Imagina o que era um local desse, né? A pessoa ficar sem tomar banho, sem higiene, né? Muitas pessoas ficavam doentes nas trincheiras. Bom, a terceira fase, gente, aqui, desculpem, mas aqui eu mostro o que eram as trincheiras, né? Percebam que não era um local assim tão agradável, né? Quer dizer, não tinha nada de luxo, né? Nós temos aí pessoas, inclusive, ó, deitadas, dormindo, algumas de repente mortas, mas estão todos aí, enquanto outros ficam lá só de guarda observando, né, o avanço ou movimentação inimiga. Bom, e aqui nós temos a terceira fase da guerra, que é outra guerra de movimento, de movimentação. Nessa, gente, a Rússia ela tinha entrado em processo revolucionário. Os mencheviques tinham assumido o poder na Rússia. Só que os mencheviques permaneceram com a Rússia na guerra.
Já para outubro, novembro de 17, do mesmo ano, né, da primeira fase da Revolução Russa, aí assumem os bolcheviques. E os bolcheviques, liderados por Lenin, tiram a Rússia da guerra. Bom, quando a Rússia sai da guerra, é nesse contexto que está entrando os Estados Unidos. Quer dizer, a princípio, o motivo foi que bombardearam um navio norte-americano. Só que, gente, tinham outros interesses por trás. Não era só isso. Estados Unidos emprestou muito dinheiro para os parceiros, né, para a França, né, para a Inglaterra. Isso aí seria perder recursos financeiros, armamentos vendidos, por exemplo. Então, a partir disso, a saída da Rússia da guerra e a entrada dos Estados Unidos, muito mais aparelhado do que a Rússia vinha de crise econômica, e aí nós vamos ter o avanço agora, né, do grupo organizado, liderado ali pela Inglaterra e Estados Unidos, né, e mais a França, que vão avançar sobre os territórios inimigos. A partir disso, o que nós temos, gente? A vitória da Tríplice Entente. Né? Quer dizer, a partir do momento, né, que a Tríplice Aliança ela começa a sofrer derrotas, com a entrada principalmente dos Estados Unidos na guerra, aí, quer dizer, os alvos, eles foram aos poucos, os alvos, né, de Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, foram caindo por terra. Quer dizer, eles foram declinando. Quanto ao Brasil, participação direta na guerra, nós tivemos ali uma missão médica que foi para a guerra, mas a nossa maior missão era guarnecer o Atlântico Sul, onde não estava ocorrendo guerra. Na verdade, ali, do que ocorreu aqui, navios brasileiros, né, com carregamento de café, o Brasil era o café na época, né? A economia do café ainda mandava no Brasil, né? Ela direcionava a nossa economia. E aí 2 navios foram naufragados, e aí o Brasil declarou guerra, né? Há várias teorias da conspiração aí, dizendo que teria sido Estados Unidos e tudo mais. Descartem, tá? A princípio foram, né, alemães que atacaram navios brasileiros, né? E aí o Brasil entra nessa guerra e o Brasil passa, nesse período, pela chamada política de substituição das importações. E o que foi isso, gente? O que foi a política de substituição das importações? Primeiro que isso é o quê? Você passa a produzir o que antes você importava. Então, os países em guerra que forneciam mercadorias ao Brasil, o Brasil teria que passar a produzi-las. Né? Daí o porquê que essa política de substituição das importações acabou gerando um pequeno surto industrial no Brasil, né, a partir da Primeira Guerra Mundial, do início dela. Tanto que em 1917 nós tivemos a primeira grande greve geral no Brasil, né, quer dizer, os trabalhadores lutando por direitos trabalhistas. Bom, para fechar o nosso conteúdo, vamos falar aqui sobre a proposta do presidente norte-americano, Wilson, né, os 14 pontos de Wilson. A proposta dele, gente, era que tivéssemos uma guerra sem vencedores. Porque, segundo eles, penalizar algum país, poderia no futuro gerar outra guerra, que seria algo até catastrófico para a economia desses países. Era preciso se reconstruir, se organizar. Era a pretensão dos Estados Unidos, mas não era a pretensão nem de França e nem de Inglaterra. E foi imposto aos alemães o chamado Tratado de Versalhes. Quer dizer, pelo Tratado de Versalhes, eles tiveram que reconhecer a independência da Áustria, desde o processo de formação, né, da Alemanha, que não aceitava. Vão ter que devolver os territórios da França, Alsácia-Lorena, né? E além disso, gente, tiveram que pagar vários prejuízos que eles causaram nos ataques aos inimigos. Quer dizer, a Alemanha, ela foi muito penalizada, né? Ela perdeu territórios, perdeu investimentos que fez, ainda teve que reconstruir muito do que ela destruiu. Quer dizer, os gastos foram absurdos, né, dentro da Alemanha. Além disso, ela teve que reduzir frotas da sua aeronáutica, né? Ela teve que reduzir, né, no máximo aí a 100 mil de soldados no exército. Né? Bom, além disso, ela não poderia fabricar, investir em mais armamentos. Quer dizer, tudo isso aí, gente, foi
extremamente danoso, né, à economia alemã. E isso mexeu com o brio, mexeu com o orgulho do povo alemão, que foi muito bem despertado depois, a partir principalmente da crise de 29, pelo Hitler, para conseguir chegar ao poder, culpando, né, as democracias ocidentais, quando nós falamos aí principalmente de Alemanha, ou desculpem, de Inglaterra, de França, de Estados Unidos, acusando de que os problemas da nação alemã pós-Primeira Guerra, crise, né, que foi implantada, a crise econômica que se multiplicou com a crise de 29, a culpa era das democracias liberais, né, pelas penalidades que acabaram impondo à Alemanha. Né, quer dizer, a partir disso, né, com esse discurso, claro, contra um discurso muito mais amplo, né, de discriminatório, o Hitler consegue chegar ao poder. Né? Então, essa Primeira Guerra, segundo grande parte dos historiadores, ela foi, né, a mola propulsora para a Segunda Guerra Mundial. Era como se a Primeira Guerra Mundial e a Segunda fosse uma só. É como se ela tivesse tido um intervalo de tempo entre elas. Claro que são momentos diferentes, né? Mas uma acabou gerando a base, né? Ou pelo menos criando um contexto que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, sobre isso, sobre crise de 29, né? Sobre os totalitarismos, sobre a Segunda Guerra Mundial, falaremos em uma outra videoaula. Muito obrigado a todos e permaneçam por aqui sempre. Muito obrigado.